Nessa aula nós vamos entender um pouco sobre a formação do mundo grego, a civilização cretense, uma thalassocracia que se forma ali no mar Mediterrâneo, mar Egeu, parte também da própria Península Balcânica. Você quer saber sobre isso? Então, depois da vinheta, segure bem forte na sua carteira e vamos viajar na história. Vem comigo! Então entenda só. Para a gente discutir sobre Grécia, antes mesmo de Atenas, da própria Esparta, nós vamos entender um pouco sobre a formação do mundo grego, do homem grego, né? Que se dá ali por volta, a partir do século XX, na realidade, né? Mas para tudo isso ser compreendido da melhor forma possível, vamos entender um pouco sobre a localização geográfica da Grécia. Bem, a Grécia ela está localizada ao sul da Europa, na Península Balcânica. Essa península, é interessante perceber o seguinte sobre ela. Ela tem um relevo muito montanhoso e um litoral extremamente recortado, de frente para o mar Egeu e também para o próprio mar Mediterrâneo. Então, essa região ela era habitada por povos autóctones. Esses povos autóctones eram chamados de pelágicos. A partir do século XX a.C., alguns povos chamados de povos indo-europeus começam um processo de movimentação, de migração para o sul da Europa, exatamente para a Península Balcânica. Que povos eram esses? Primeiro os aqueus, depois os eólios e por último os jônios. E aí é interessante você perceber que a mistura cultural desses povos com os pelágicos acabam formando uma civilização. O nome dessa civilização é civilização cretense, ou mesmo você encontra como minoica, ou mesmo também encontra como micênica, e alguns outros historiadores chamam de civilização cretomicênica. Essa civilização é muito interessante de percebê-la, porque logo quando ela chega e se forma na Península Balcânica, ela percebe que a região toda tem um problema com a terra. E esse problema com a terra logo é sanado por uma comercialização e busca de terras além mar. Mar Egeu, pelo próprio mar Mediterrâneo. E ali em Creta, em uma ilha bem ao centro do mar Mediterrâneo, se forma uma grande capital dessa civilização cretense. A capital dessa civilização se chama Knossos. Ali se forma uma thalassocracia. E professor, o que é uma thalassocracia? Thalassocracia é uma elite comercial marítima que vai estar no poder, que vai estar no governo daquela região como um todo, tributando, invadindo, conquistando todas as regiões daquela área, ali da própria Península Balcânica, do Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, a costa da Ásia Menor, né? É uma região que vai ser extremamente buscada por essa civilização cretense, né? Minoica, micênica ou cretomicênica. Entenda essa averiguação. Então, se forma essa thalassocracia, né? E a partir desse momento você começa a perceber uma formação do que nós vamos chamar de civilização pré-grega, né? Essa civilização cretomicênica. É interessante você perceber que essa formação vai se dar ali entre o século XX e século XV a.C., quando a partir do século XIV a.C. chega uma quarta civilização indo-europeia, os chamados dórios. E a chegada dos dórios deve ser analisada com muita cautela. Por que a chegada dos dórios deve ser analisada com muita cautela? Porque é um povo extremamente militarizado, é um povo que busca a invasão de terras e conquistas dessas terras, não é? Eles vão chegar a partir do século XIV e até mesmo no século XII a.C. nessa região da Península Balcânica. O que é interessante você perceber sobre isso é que eles vão acabar dominando primeiramente uma região que nós vamos chamar de Península do Peloponeso. Após o domínio da Península do Peloponeso, eles vão acabar atravessando para a ilha de Creta, que é exatamente o centro político da civilização cretense naquele momento, aquela thalassocracia que eu já te expliquei ainda há pouco. Então eles vão dominar essa região e é interessante você perceber que é nesse domínio dórico que você percebe a desagregação da civilização cretomicênica. O que é mais interessante também de você perceber é que esses dórios vão acabar se instalando de fato no Peloponeso, né? Até porque eles não têm a prática da civilização cretense de navegar, né? Então eles acabam se fincando, se aperfeiçoando com o modo agrícola
ali no Peloponeso. E por que o Peloponeso? Porque o Peloponeso ele tem uma área extremamente fértil, uma planície muito interessante ao sul dessa península do Peloponeso, nas margens de um rio chamado Eurotas, uma planície chamada de Lacônia. É interessante até você perceber logo que são os dórios que vão acabar fundando a sociedade espartana que você com certeza já ouviu falar e que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Agora, o que é muito interessante de você analisar nesse momento da nossa aula é que a chegada dos dórios acaba causando naquela região como um todo uma dispersão. Uma dispersão que não é conjunta, uma dispersão que é fragmentada. Eles vão acabar dominando essa região, existem povos que vão acabar entrando em conflito, né, vão ser aprisionados, outros vão ser subordinados e outros acabam fugindo para o leste da Península Balcânica, passando ali pela própria Península da Ática ou mesmo para o norte da Península Balcânica, chegando às ilhas do Mar Egeu. Há uma dispersão. Essa dispersão é interessante que você entenda como uma diáspora. Tá? Diáspora é diferente de êxodo, por exemplo, né? Por que, professor, diáspora é diferente de êxodo? Porque o êxodo é uma movimentação conjunta. Um povo sai de uma região e vai unido para uma outra região. A diáspora não, é uma dispersão e ela é fragmentada. Isso é muito interessante de você perceber. O povo sai de um ponto, mas esse ponto não é também o mesmo da sua chegada. Eles vão se dispersar. E essa dispersão, nesse primeiro momento, com a chegada dos dórios entre o século XIV e XII, ela se dá para o leste da Península Balcânica. E isso é um ponto muito interessante de você perceber. Por quê? Porque a chegada dos dórios, ela marca exatamente o final do período pré-homérico para o período homérico, né? Exatamente com a chegada dos povos dórios. Logo, perceba o seguinte, que os dórios vão causar uma diáspora, eles não vão sofrer. Logo, o mesmo processo de construção de genos que você vai entender em Atenas, ele não vai acontecer em Esparta, né? Logo, você também deve perceber o seguinte, que essa dispersão que se dá para o norte da Península Balcânica, a leste da Península Balcânica, passando pela Península da Ática, vai desenvolver uma cidade nessa Península da Ática, uma cidade que você conhece como Atenas, e essa Atenas é muito portuária. A sua região é litorânea, é toda recortada por um litoral que, com a origem cretense, acaba ali desenvolvendo a sua antiga atividade marítima. E essa atividade marítima leva até Atenas um cosmopolitismo. Esse cosmopolitismo é muito reflexo do próprio desenvolvimento político de Atenas, em contraponto a Esparta, que se torna muito conservadora, fechada, sisuda. Já Atenas não, cosmopolita, até pelo seu próprio contato com o litoral, até pela sua atividade mercantil, uma absorção de várias culturas, e essas culturas acabam fazendo com que Atenas possa progredir politicamente, da monarquia à oligarquia, da oligarquia à tirania, da tirania até mesmo a sua democracia, enquanto que Esparta não, permanece ali conservadora, sisuda, aversa ao estrangeiro com a sua oligarquia militarizada. São pontos muito interessantes para você entender sobre o período pré-homérico. A gente se vê na aula sobre Homérico. Fique ligado!